Tornando-nos recomendáveis em tudo, há muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades de culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao Mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Emmanuel. Bom, mais um dia desse nosso projeto do CEPAC, do Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente vai comentar o texto do livro Pão Nosso, capítulo 132, Em Tudo. O Emmanuel escreveu esse texto pelas mãos do Chico a partir de um versículo, o versículo 4 do capítulo 6 de uma carta de Paulo aos Coríntios. O versículo diz o seguinte: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Mesmo antes de entrar no texto, só pelo versículo, a gente já começa a perceber a ideia uma das ideias desse versículo, né? Primeiro porque é necessário, é a nossa missão, é a nossa luta, é o nosso trabalho, é a razão da nossa encarnação, é a razão da concessão do nosso tempo, esse progresso, essa evolução que nos torna melhores. Então ele começa tornando-nos recomendáveis em tudo. Então, se tornar recomendável em tudo é uma necessidade do Espírito. Para isso ele encarna. E para isso nós tivemos um grande guia que era recomendável em tudo. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo que já era recomendável em tudo porque ele estava em comunhão com os ensinamentos do Pai, porque ele estava em comunhão com a lei divina. Né? E quando ele diz que é o caminho, para a gente seguir, não seguir Jesus numa procissão, é seguir Jesus nesse tornando-nos,
Seguir Jesus nessa transformação. É conseguir nos transformar para a gente se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E quando a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus, a gente está caminhando nesse caminho que Jesus convidou. O caminho da verdade e da vida. Porque é o caminho da transformação para que nós também possamos um dia estarmos em comunhão com o Pai. Por isso ele começa dizendo, tornando-nos recomendáveis em tudo. Nós temos um guia, um modelo de um espírito que encarnou recomendável em tudo. E é o nosso grande trabalho. E ele cita algumas dessas coisas, né, para a gente se tornar recomendável. Na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias e em inúmeras outras situações nas quais nós não somos recomendáveis, porque a gente age de maneira contrária à lei de Deus, a gente age de maneira contrária aos ensinamentos trazidos por Jesus. Né? Aprender isso não é decorar isso. Aprender isso é ir aos poucos conseguindo se comportar dessa maneira. Né? Mas aí a gente entra no texto. O Emmanuel começa dizendo que a maioria dos aprendizes do Evangelho, todos nós que encarnamos, somos aprendizes do Evangelho. Não somos aqueles aprendizes que põem um livro debaixo do braço e achamos que temos que decorar. Somos aprendizes dos ensinamentos de Jesus. Porque todos nós, como não tem uma ovelha que vai se perder, todos nós estamos caminhando para nos tornarmos recomendáveis em tudo. E quem para de progredir, quem para de evoluir, quem para de se transformar, estaciona. Estaciona em algum lugar, dorme. Aí para de trabalhar o espírito, esses são os mortos. Deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então quando a gente estaciona, quando a gente para, quando a gente acomoda, quando a gente para de movimentar, quando a gente para de fazer esse caminho interior, a gente estaciona. Mas todos, independentemente de termos religião ou não, aqui não está falando de religião, está falando de uma relação com Deus, de uma relação não com uma pessoa, não com uma religião, está falando de uma relação com conhecimentos, com sentimentos, está falando de relação com essa verdade, está falando de relação com a lei divina. E cada um se relaciona com a lei divina de maneira própria, porque cada um vive o seu momento de evolução. E o momento de evolução de cada um determina a relação de cada um com essa lei, através do dever, através da consciência. Então, à medida em que eu vou me tornando mais recomendável, eu vou ampliando a minha consciência, e eu ampliando a minha consciência, eu aumento os meus deveres, eu tenho mais consciência dos meus deveres, e à medida em que eu tenho mais consciência dos meus deveres, eu vou começando a me transformar na paciência, na aflição, na necessidade, na virtude e em todos os outros comportamentos que eu venho aqui encarnado, usando esse corpo para manifestar o meu estado de espírito. Porque cada corpo manifesta o que tem o espírito. Nós manifestamos o que somos. Né? Então a maioria desses aprendizes não encara seriamente o fundo religioso da vida. Esse fundo religioso da vida, ele não está falando que não encara seriamente uma religião. O fundo religioso não encara seriamente essa relação particular com a lei divina. Que independentemente de ter fé ou não ter fé, de ter religião ou não ter religião, de ser isso ou ser aquilo, cada um tem uma relação com a lei divina. Não depende de cada um. É da natureza. Cada um tem uma relação. Nem que seja uma relação de negação, uma relação contrária à lei divina, mas é uma relação com a lei divina, própria de cada um. Cada um, no seu momento, estabelece essa relação com a lei divina. E pelo lado da lei divina, a bondade, a fraternidade, a compreensão, o mundo está sempre aberto, é o amor puro. E da nossa parte é que a gente vai se transformando e a gente vai se tornando recomendável à medida em que a gente vai se aperfeiçoando.
Por isso também que é uma grande ingenuidade alguém achar que já está perfeito, que já está bom, e se tornar um vaidoso, se tornar um orgulhoso e etc. Né? Então todos nós, né, somos aprendizes do Evangelho, e a gente muitas vezes não encara com seriedade essa nossa relação com esse fundo religioso da vida, senão nas atividades de culto exterior. A gente confunde a nossa relação com as leis divinas, com a nossa relação com uma religião. Uma coisa é uma coisa. A relação com a lei divina é uma coisa. A relação com a religião é outra coisa. A religião é um bom instrumento, é um grande instrumento para facilitar a relação de cada um com a lei divina? Sem dúvida nenhuma. Principalmente quando ela é exercida de maneira séria, bem intencionada por aqueles que exercem, independentemente de ter homens com as suas questões humanas dentro das religiões. Então não é negar a religião, não é ser contrário à religião, não é nada disso. A religião é um instrumento da minha relação com a lei divina. Se eu frequento uma religião, mas não altera, essa religião não altera a minha relação com a lei divina, tem algum problema aí. Provavelmente a religião em si vai ter alguns problemas, mas a maior parte dos problemas são meus. Eu é que não consigo absorver dessa religião alguns princípios, alguns comportamentos, alguns conceitos que vão me melhorar na relação com a lei divina. Por isso eu dizer que sou de determinada religião e ficar frequentando e não me transformar e não me tornar melhor, essa religião está sendo alguma coisa de rotina na minha vida, mas não está me transformando. E o papel da religião não é ser de rotina na minha vida. E nem eu posso ser instrumento da religião. É a religião que é instrumento da minha vida e da vida de cada um. Né? Então nós não nos relacionamos bem com esse fundo religioso da vida, senão no culto exterior. E o culto exterior não nos transforma necessariamente. Né? E Emmanuel continua: na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados nas relações, no capítulo das suas relações com Deus. Esse engano, ele é muito comum, né? Para muita gente, não é pouca gente não, para muita gente. Basta incluir uma frequência semanal a essa assembleia de fé que ele está falando, a alguma religião, basta incluir na rotina assistir um culto, assistir uma missa, assistir uma palestra espírita, basta essa rotina que eu vou resolver os enigmas da alma. O enigma da alma, o que é? Eu conhecer mais de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu quero, o que eu vou fazer e me tornar recomendável, cada vez mais em tudo. Né? Eu vou me tornando recomendável. E tem exercício de religião que não consegue fazer isso, porque a pessoa se fecha no culto exterior. Por que a doutrina espírita sempre fala cuidado com uma religiosidade exercida só com culto superior, com culto exterior? Porque você aí não se transforma, você não se modifica. Fica uma coisa de rotina que você vai ver igual o caminho do trabalho, você vai e volta todo dia e nem lembra da estrada mais. Né? Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Olha a chave do versículo aqui que Emmanuel colocou. Entretanto, os ensinamentos do Cristo, que não são ensinamentos para decorar, para ficar citando, para ficar não sei o que, são ensinamentos de conduta, são ensinamentos de consciência, são ensinamentos de transformação moral, são ensinamentos de aquisição de virtudes. É outro tipo de ensinamento. Então esses ensinamentos, o que eles exigem de nós? Renovação e aprimoramento. Renovar é me tornar novo a cada dia. É tornar um novo homem a cada dia. É me tornar recomendável. É ir me tornando recomendável.
E aprimorar é melhorar. Por isso eu tenho um guia e por isso eu tenho um modelo. Porque eu vou ouvindo, compreendendo, e à medida que eu vou ouvindo e vou compreendendo, eu vou me renovando e vou me aprimorando. O estudo do Evangelho, um estudo sério do Evangelho, renova as pessoas, modifica o comportamento das pessoas. É perigoso eu falar que, por exemplo, eu sou espírita há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e eu sou há 10 anos, há 20, há 30 anos a mesma pessoa. Tem algum problema aí. Não dá para eu ficar sendo sempre a mesma pessoa, porque aí eu parei de me aprimorar, eu parei de me aperfeiçoar. E é permanente isso, não tem fim. Até eu ficar em comunhão com a lei divina. Eu ficar em comunhão com a lei divina é eu me tornar recomendável em tudo. Em tudo quer dizer em tudo. No sentimento, no pensamento, em todas as minhas condutas, na paciência, na aflição, em todas as provações, nas necessidades, nas angústias, nos medos. Olha só quanta coisa tem ainda para eu me aprimorar, para eu me tornar recomendável. Então eu não sou recomendável, por isso eu sou imperfeito. Tem o livro também do Emmanuel Chico, Pensamento e Vida. Muito bonito esse livro, e tem um texto que fala espelho da vida. O Emmanuel diz, a mente é o espelho da vida em toda parte, porque ela reflete o que eu sou, né? Ela é o espelho, ela reflete. Ergue-se da terra para Deus sob a égide do Cristo. Eu vou aperfeiçoando da imperfeição para a perfeição. Por isso eu sigo o guia e o modelo. Afeição, aí ele comenta, é tipo um diamante bruto, arrancado do solo, do obscuro solo, avança com orientação do lapidário para a magnificência da luz. Orientação do lapidário? Quem lapida o diamante bruto? Aquele ignorante bruto? O conhecimento, o discernimento, esses ensinamentos que Jesus trouxe. Então, olha só, lapidar não é fácil. Lapidar é pegar aquele diamante cheio de impurezas, cheio de manchas, cheio de coisa, e lapidar dói. É ferramenta, vai lascando, vai burilando, olha o buril, né? Que vai limpando, vai lascando mesmo, vai tirando as impurezas, retirando as impurezas. E retirar as impurezas é se tornar puro, é se tornar recomendável. Então, para a gente virar luz, a gente vai ter, nascemos simples e ignorantes, porque somos esses diamantes brutos, retirados do fundo obscuro do solo, retirados da nossa ignorância, né? Da simplicidade da ignorância. E esse diamante vai ser burilado, aos poucos a gente vai sendo trabalhado. E quem se recusa ao trabalho? Continua com o potencial do diamante, que todos temos esse potencial do diamante, mas continuamos com todas as impurezas. E são as nossas impurezas que fazem a gente cometer os atos impuros, os atos contrários à lei de Deus, né? Emmanuel pergunta, ele afirma, não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos na angústia do coração. Ele deu alguns exemplos aqui das nossas imperfeições. Ele deu alguns exemplos daquilo que a gente mas que vai ter que se tornar melhor, né? O indolente no trabalho, ele é recomendável no trabalho? Não, ele é preguiçoso no trabalho. Ele não faz o trabalho que tem que ser feito. Então nós somos, ele está dizendo alguns exemplos, nós ainda somos indolentes no trabalho. E aqui ele não está falando só no trabalho físico, no trabalho que eu vou bater o ponto, porque toda atividade útil é trabalho, pensamento é trabalho do espírito. E quando eu começo a pensar melhor, eu estou trabalhando o pensamento. Aí eu sou indolente porque eu não gosto de pensar. Eu sou não, isso não, agora não.
Olha só, isso é indolência pura. Não, eu estou cansado. Aí você, a todo momento que você podia pensar, refletir, fazer alguma coisa útil para elaborar esse processo de sentimento, de pensamento, você fala, não, eu vou me distrair, vou fazer qualquer coisa para não pensar. Como é que a gente vai seguir a orientação do Santo Agostinho de todo dia à noite, a gente passar em memória o dia vivido para ver onde a gente foi recomendável e onde a gente não foi recomendável naquele dia? Se eu tenho preguiça de fazer isso, de pensar sobre isso, de refletir sobre isso, né, eu sou indolente no trabalho. Aí meu trabalho não surte efeito, eu continuo diamante bruto. Eu não vou burilar esse diamante. E burilar esse diamante é difícil. É com pensamentos novos, com sentimentos novos, nova consciência, ampliando a consciência, não é fácil. E trabalho diariamente. Né? Seguir Jesus é trabalhar. Não dá para seguir Jesus com indolência. Não dá para seguir Jesus parado. Não dá para seguir Jesus deitado. Com indolência não dá. Né? Com preguiça não dá. Mas também ele disse outra característica, do desespero. Desesperados na dor. Olha só, é ser recomendável desesperado? Já pensou alguém que foi crucificado? Onde é que a gente viu o desespero de Jesus naqueles momentos de dificuldade? Apanhando com coroa de espinho, carregando cruz, sendo colocado na cruz. Onde é que a gente viu o desespero ali? Olha o que é ser recomendável. Né? Recomendável na dor é ser grande, é ser forte. Olha quanto falta para cada um de nós, para a gente se tornar recomendável na dor e deixar de sermos desesperados na dor. Emmanuel tem uma frase perfeita. Ele diz que na dor a gente é covarde, desesperado. E no prazer a gente é incontido. A gente não se contém. A gente vai e quer mais, e quer mais, e quer mais. Então a gente no prazer, a gente é um guloso, a gente é um glutão, a gente não quer parar, a gente não tem medida, a gente não é recomendável, porque a gente é exagerado, e por isso a gente adoece e faz um monte de besteira. E na dor a gente é desesperado. E o que é ser recomendável? É ser equilibrado, tanto na dor quanto no prazer. Não é proibido ter prazer, e ninguém vai fugir das dores da vida, porque cada um vive as aflições que dizem respeito a ele. Então não dá para eu fugir. Né? Emmanuel diz também, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, a gente cita muito isso aqui nos nossos estudos, que o covarde não consegue ser resignado. Por que o covarde não consegue ser resignado? Porque ele não enfrenta. Porque ele foge, porque ele é indolente, porque ele é desesperado. Ele não enfrenta essas aflições necessárias à sua transformação. Então ele não vai ser resignado nunca. E a resignação é uma forma de obediência. É uma forma de consentimento à vontade divina. É bonito isso, né? Mas além do desesperado na dor, ele falou também incontinente na alegria. É essa frase. Incontinente, eu não tenho limite, eu vou na alegria, eu vou até o fim, né? É uma festa que eu não quero que acabe. Eu quero viver as férias, eu quero viver o domingo. Eu não permito que o domingo acabe. O final do domingo é uma tristeza para mim, porque eu estou alegre, eu acho que estou alegre no domingo só porque eu não estou trabalhando o trabalho formal. Então ele falou desesperado na dor, incontinente na alegria. Infiéis nas facilidades. Infiéis nas facilidades. O que é ser fiel? Ser fiel é cumprir esse ensinamento, é agir de acordo com a lei divina. Muitas vezes eu já li muita coisa do Evangelho. Ser fiel seria se eu agisse daquela forma. Mas eu não consigo. Então eu não sou fiel, eu sou infiel. Jesus era fiel, porque o comportamento dele refletia exatamente os ensinamentos que ele trouxe. Isso é fidelidade. Por isso ele estava em comunhão. A fidelidade vem antes da comunhão. Ninguém consegue a comunhão se não tiver a fidelidade. E a fidelidade vem antes, porque a fidelidade
é o caminho da comunhão. Não dá para chegar à comunhão sem cumprir a fidelidade. A fidelidade, ser fiel a quê? É a alguma pessoa? É a Jesus? É a Deus como pessoa? Não, é ser fiel a uma verdade. É ser fiel aos ensinamentos. É ser fiel a princípios morais. É ser fiel a virtudes. É ser fiel aos deveres. Porque o dever de cada um é o momento de relação de cada um com o Pai. Porque a consciência é que traz o dever. Então, como a medida da nossa consciência é diferente, cada um tem uma consciência mais ampliada ou menos ampliada desse caminho, do que é recomendável, né? À medida em que eu compreendo o que é recomendável, eu começo a querer me comportar da maneira recomendável. E como nós temos momentos diferentes, cada um tem um tipo de fidelidade. Mas o Chico era muito mais fiel aos ensinamentos do que nós. Jesus era totalmente fiel aos ensinamentos. Quem me conhece, conhece a meu Pai. Olha só, o que é isso? Né? E quem me conhece, conhece a meu Pai? Não, quem me conhece, conhece as minhas imperfeições. Mas sou um diamante bruto. Mas preciso trabalhar, porque se eu não burilar, se eu não limpar, se eu não tirar as imperfeições desse diamante, e tirar a imperfeição do diamante é trabalho. E se eu sou indolente ou desesperado na dor, quando o buril está tirando a impureza, eu estou desesperado e fujo, eu deixo a limpeza para depois. Eu não limpo naquela hora. Como é que eu vou limpar esse diamante se eu não suporto a limpeza? Né? Infiel na facilidade. A fidelidade precede a comunhão. É linda essa frase. Ninguém chega à comunhão sem ser fiel a esses ensinamentos, que é lei divina. E lei divina não tem privilégio. Eu sou da diretoria, eu não preciso fazer isso que eu estou em comunhão com o Pai. Não. Ninguém está em comunhão sem passar pela fidelidade. Fidelidade é seguir esse caminho da virtude. Então que a gente não tenha a ilusão, né, de achar que a gente está em comunhão com o Pai porque eu vou para uma igreja, para uma missa, para um centro espírita, para uma casa religiosa toda semana. Isso não me faz estar em comunhão com Deus. Isso me ajuda a estar em comunhão com Deus? Depende daquilo que a minha presença lá está causando em mim. Depende das transformações que a minha presença lá está trazendo para mim. Se eu estiver frequentando toda semana qualquer casa religiosa e não estiver me burilando, está fazendo pouco efeito. É melhor do que eu estar em outro lugar, claro. É melhor do que eu estar assaltando, é melhor do que eu estar fazendo uma série de outras coisas, porque pelo menos eu não estou agindo de maneira contrária. Eu estou só retardando, ou com preguiça, ou sendo indolente, ou, né, de alguma maneira. Mas não tem como eu fugir dessa fidelidade, de cumprir a lei divina. Jesus falou, meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Essa frase diz muita coisa. Muita coisa. Infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Quanta besteira a gente fala nos momentos de dor, nos momentos de angústia. Quanta coisa a gente fala. Né? Quanta blasfêmia a gente joga para fora por falta da nossa fidelidade, por falta da nossa compreensão, por falta da nossa força, da nossa coragem, né, de sermos recomendáveis na paciência, na aflição, na necessidade, na angústia. Olha só, quanta besteira a gente fala. E a gente chama de desabafo. A gente sempre cita, não tem como não ficar citando Paulo de Tarso, essas pessoas a todo momento. Mas olha o processo de Paulo de Tarso, quando ele diz que a gente cita muito isso aqui. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quando ele diz isso, ele já está recomendável em tudo? Não, porque ele já tinha alguma vontade de fazer algumas coisas do bem, mas fazia algum mal que não queria, porque o mal ainda estava nele, o diamante não estava burilado, o diamante não estava pronto, não estava trabalhado. Ele não conseguia ainda seguir Jesus com toda a fidelidade possível, porque várias das suas imperfeições, das suas impurezas, ainda se manifestavam e traziam sofrimento a terceiros, etc, etc. Por isso ele fazia o mal que não queria.
Mas lá na frente ele falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então naquele momento que ele falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, como Cristo vive nele? Fidelidade absoluta aos ensinamentos do Cristo. Ele conseguia agir exatamente de acordo com aquilo que ele estudou do Cristo. Olha que beleza esse processo do Paulo de Tarso, né? Quando não sou mais eu quem vive, quer dizer, não é mais aquele homem velho, não é mais não são mais aquelas imperfeições que se manifestam. Hoje eu manifesto a verdade, hoje eu manifesto o conhecimento, hoje eu manifesto o caminho, eu andei o caminho que Jesus trouxe. E como eu andei esse caminho, eu fui fiel a esse caminho, e hoje é esse ensinamento que vive em mim. Da mesma forma que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele manifesta o ensinamento da lei divina. Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Da mesma forma como Jesus falou do Pai, o Paulo falou de Jesus. Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E Emmanuel, falando desses momentos em que a gente frequenta religiões e muitas vezes acha que a gente está se tornando melhor, e está, né? Só que muitas vezes a gente acomoda porque vira só uma rotina e a gente faz aquilo só por rotina. E Jesus falou, o Emmanuel escreveu, por que motivo Jesus queria formar seguidores só para ser incensado por eles de joelho? Por que motivo será que um espírito perfeito ia querer seguidores fanáticos? Servindo para quê? Qual é a utilidade de servidor fanático que acha que Jesus tem interesse em ver um monte de gente de joelho? Ninguém está condenando tipo de oração, não é nada disso. Aqui é simbólico. Aqui ele está dizendo que Jesus ia criar formas, culto a formas. Não, a fidelidade não é a forma, a fidelidade é ao conteúdo. Aí a gente distorce, a gente fica querendo ser fiel à forma e é infiel ao conteúdo. Não adianta ser fiel à forma e não ser fiel ao conteúdo. Tem muita gente que não tem forma, que não segue forma, não segue formalismo. Religião tem alguns formalismos. Tem muita gente que no conteúdo é mais fiel do que muita gente que está nas casas religiosas. Parece uma contradição. Por quê? Porque a religião não é o único caminho. Porque o caminho não é lá fora, o caminho é aqui dentro. Tem gente que consegue encontrar esse caminho por si. Tem gente que precisa do auxílio. Olha, quantas religiões fazem trabalhos lindos de trazerem pessoas que estavam no crime de volta para a preocupação, que visitam cadeias e etc. E trazem gente e pessoas de volta para a leitura, para o estudo. Isso é bonito, isso é lindo. Mas não é só esse o caminho e tem que tomar cuidado. Porque o caminho não é o fanatismo. O caminho não é a forma. Se a forma, em algum momento, ajudou a interromper o seu conteúdo contrário à lei de Deus, que seja bem-vinda essa forma. Essa forma te deu uma sacudida. Mas no momento em que essa forma te dá uma sacudida e que você percebe que tem uma lei divina, aí a forma é insuficiente para manter você em progresso. Você tem que avançar, pode avançar dentro dessa forma religiosa, não tem problema. Tem religiosos em todas as religiões que avançam em religiosidade. Perfeito, é da pessoa. Mas a gente não pode colocar esse mérito exclusivamente nas religiões, porque senão Jesus teria fundado uma religião. A gente entende por que ele não fundou uma religião. Porque ele queria mexer no homem. E a religião seria forma, seria uma organização. Uma organização com norma, com regra, e a regra é outra, é muito mais ampla. A regra é moral. O que adianta eu estar numa religião descumprindo as leis morais? Eu estar dentro de uma religião sendo infiel aos ensinamentos de Jesus, sendo infiel à lei divina. Né? A grande preocupação humana tem que ser a transformação. Por isso a carta de Paulo, tornando-nos recomendáveis em tudo. Eu tenho que ter uma grande preocupação na vida, me tornar recomendável. E o que me diz se eu sou recomendável ou não? A minha fidelidade à lei divina.
e hoje eu compreendo cada vez mais a lei divina, e a doutrina espírita ajudou muito a compreender a lei divina, porque ela foi trazida por espíritos, coordenados pelo Espírito da Verdade, que não tem vaidade aí. E muitas religiões se transformaram em pontos de vaidade humana, em pontos de imposição da vontade humana. E a religião, quando tem essa imposição da vontade humana, ela se afasta da vontade divina. Porque a vontade humana, muitas vezes, é contrária à vontade divina, porque a vontade humana não é perfeita. A vontade humana é imperfeita. E o homem traz muito das suas imperfeições para as instituições religiosas. Por isso a gente tem que tomar cuidado para não cultuar as instituições imperfeitas. Mas se as instituições são imperfeitas, elas são imperfeitas não em si e por si. Elas são imperfeitas pelos homens que as conduzem. A história da igreja a gente conhece. Quantas coisas a igreja fez se aproximando do Estado, do poder e etc. E saiu do eixo da fidelidade. Passou a cultuar outras coisas. O poder passou a ser importante, o dinheiro passou a ser importante. Isso é ser fiel? Né? Então a gente tem que pensar nisso, refletir em tudo isso, sem condenar nada, sem criticar nada, porque tudo é útil, desde que a transformação de cada um ocorra. Numa casa religiosa, todos têm que ser observados, uns aos outros. Espíritas, confessai-vos uns aos outros. Né? Então será que Jesus queria seguidores fanáticos, obedientes, absolutamente cegos, que não pensassem, que só fosse uma, duas, três, quatro, nem que fosse todo dia? A gente conhece pessoas aí, antigamente tinha aquelas pessoas de idade, aquela coisinha que parecia tão boazinha de religião, que ia todo dia rezar, não sei o quê, e a gente via a conduta. Pessoas às vezes sovinas, pessoas vaidosas, pessoas orgulhosas, pessoas avarentas. Quantas dessas avarentas viviam com véu na cabeça rezando? E a gente conhece essas histórias. E como elas viviam com véu na cabeça rezando, a gente falava, nossa, essa vai para o céu. E a gente assusta no mundo espiritual, porque o véu não vai para o céu. Não é o véu que leva para lugar bom, é lá por dentro. Né? É claro que tem muita velhinha dessa que era um anjinho mesmo. E muita vozinha dessa que era uma santa. Nós conhecemos muitas. Mas se a gente observar, a gente vai ver que elas também precisavam se tornar recomendáveis em tudo. Não é recomendável só no fato de ir para a igreja todo dia às 6 horas da manhã. Ou de ir para algum lugar, ou de fazer uma novena todo dia tal hora, ou de fazer, sabe? E nisso não vai nenhuma condenação religiosa. Por favor. Ao contrário. As religiões são grandes instrumentos, é só um cuidado. É só um cuidado para a gente não abrir mão da autonomia. Para a gente não abrir mão da nossa individualidade, que a gente tem compromisso com a nossa individualidade. Nós temos compromisso com aquilo que a gente tem que fazer. Bom, então será que Jesus queria fundar uma religião? Não. Ele queria mudar, burilar os corações, burilar as pessoas. Né? Aí Emmanuel ainda diz, atribuir ao mestre semelhante propósito de querer só gente cultuando a forma, atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. Realmente, seria rebaixar Jesus. Será que Jesus queria só me ver de joelho, só me ver rezando, ou Jesus queria me ver transformado? Ele queria me ver transformado. Aí Emmanuel diz, é indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo. Aí que eu preciso me observar. Porque às vezes lá fora eu pareço recomendável. Porque eu tento fazer bonito, eu tento falar direitinho, eu tento, né? Mas lá dentro eu sei que eu não sou recomendável. Cada um se conhece, cada um sabe onde está, onde tem o desacordo, a infidelidade à lei divina dentro de si. Conhece-te a ti mesmo, conheça as suas infidelidades à lei divina.
E quando cada um conhece as suas infidelidades à lei divina, a gente consegue corrigir essas infidelidades, a gente consegue se transformar e aos poucos a gente vai se tornando recomendável cada vez mais. Em cada encarnação a gente vai se tornando recomendável naquilo que a gente pode, naquilo que a gente consegue, naquilo que a gente supera. Ou na provação, ou na expiação, seja de que forma for, mas em cada encarnação eu vou me tornando recomendável em mais coisas. E aí eu vou me tornando recomendável até eu me tornar recomendável em tudo. E o dia que eu conseguir me tornar recomendável em tudo, eu estou refletindo na minha conduta a lei divina. Eu não tenho conduta mais contrária à lei divina. Isso é fidelidade. E quando eu tiver essa fidelidade, eu estou em comunhão com o Pai. Então entrar em comunhão não é botar as mãos postas, entrar em comunhão não é entrar numa casa religiosa, entrar em comunhão é muito mais difícil do que isso. Qualquer que seja a religião, é mais fácil seguir essa religião do que ser fiel intimamente. Eu posso usar qualquer uma religião para trabalhar a minha fidelidade. Indiscutivelmente, todas as religiões são úteis para trabalhar a minha fidelidade, mas não são exclusivas no trabalho à minha fidelidade. Porque como são religiões administradas, coordenadas por homens, também em processo de aperfeiçoamento, vez por outra tem conduta, tem comportamento, tem atitude, tem coisas contrárias à lei de Deus. E eu preciso estar atento. Porque eu tenho que ter o crivo, é meu o crivo, não é da religião. O dia que eu tirar o crivo da minha consciência, da minha razão e do meu sentimento, e entregar o meu crivo para uma religião, ou para um pastor, ou para um padre, ou para um médium, ou para um espírita, ou para alguém, eu perdi a condição de avaliar o meu processo de me tornar recomendável em tudo. Eu não vou ser avaliado lá fora, eu vou ser avaliado por mim. É a minha consciência que vai me avaliar. Bom, e conclui Emmanuel, é certo que ninguém vai precisar viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Ninguém vai viver, não é exatamente isso que a gente está falando. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva. Olha, então quantas vezes eu fico fazendo oração morta? Oração só verbal, oração repetitiva, oração que não sai de mim, e ali na frente a minha conduta é incompatível com a oração ou com os princípios da lei divina. Eu estou contrário a esses princípios. Eu não estou recomendável. Então não adianta eu estar numa casa religiosa fazendo a oração se eu não tenho a gentileza, a boa vontade, a cooperação, a polidez. São alguns aspectos. São aspectos da oração viva. Então a fé é viva. A fidelidade é viva. Não é fidelidade morta. A fidelidade é viva, dinâmica. Em todas as manifestações do Espírito eu manifesto a minha fidelidade, ou a minha infidelidade, ou o grau de fidelidade que eu já consegui. E nenhum de nós é totalmente infiel, nenhum de nós é totalmente fiel. Nós, especialmente nesse mundo de imperfeição que a gente vive, estamos todos em processo de aquisição de fidelidade aos ensinamentos da lei divina. E em vários momentos a gente ainda é infiel à lei divina, por isso a gente chama essa infidelidade de erro, de pecado, de um monte de coisas. Mas isso simplesmente é ainda a gente ainda não ter se tornado recomendável naquela determinada situação. Em alguma coisa eu já me tornei mais recomendável do que em outras. Na irritação eu não sou recomendável. No ciúme eu não sou recomendável. Na avareza eu não sou recomendável. Onde eu sou mais recomendável e onde eu sou menos recomendável? Eu tenho que começar a trabalhar esses que eu sou menos recomendável. Senão eu vou ficar, eu sou uma centopeia e vou trabalhar duas pernas da centopeia.
Eu tenho que trabalhar todas as pernas porque eu tenho que ser recomendável em tudo. E não é fácil ser recomendável em tudo, porque tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, manifesta se eu estou recomendável ou não de acordo com a lei divina. E como eu conheço alguma coisa já dos ensinamentos de Jesus, já dá para eu perceber a quantidade de coisas nas quais eu ainda não sou recomendável, eu ainda não cumpro a lei divina. A obediência, isso é obediência. Isso é obediência. É fidelidade, é obediência, é consciência. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.